por nós rogai. Ao bom Jesus, que nos salvou por sua cruz, por nós velai, ó Mãe querida, nos abençoai por toda a vida. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. Vocês que nos está acompanhando hoje pelas redes sociais, no aconchego de seu lar, tenho certeza absoluta que estão saudosos de poder voltar à igreja, como eu também estava, e Deus abriu essa oportunidade para mim hoje. Nós estamos aqui para celebrar essa novena. Vamos elevar os nossos pensamentos aos céus. Vamos pedir a Deus tudo aquilo que nós precisamos para a nossa família, mas hoje a situação está voltada mais para todo o planeta, para o mundo inteiro. Então vamos rezar por todos aqueles que já partiram desta vida por essa epidemia, por todos aqueles que foram contaminados e que ainda estão sofrendo, e vamos rezar mais ainda pelos médicos, pelos enfermeiros e até pelos nossos políticos, para que eles deixem de fazer politicagem e todo mundo puxe de um lado só, para que esse mal possa ser contornado o mais breve possível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Do egoísmo que nos faz esquecer nossos irmãos, vinde libertar-nos, Senhor. Da indiferença em participar da vida da igreja, vinde libertar-nos, Senhor. Do orgulho que nos impede de servir aos nossos irmãos, vinde libertar-nos, Senhor. De todos os nossos pecados pelas quais negamos amor em nossa vida, vinde libertar-nos, Senhor. Se confessemos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a maldade. Amém. Oferecimento e intenções. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, nós nos reunimos nesta novena para vos louvar, bendizer e agradecer todas as graças que por vossa intercessão temos recebido. E queremos também pedir por toda a igreja, pelos missionários e apóstolos leigos, pelas vocações sacerdotais e religiosas, pelas famílias, pela paz no mundo, pelos pobres e abandonados, pelos injustiçados e oprimidos, pelos doentes e aflitos, pelos agonizantes e almas do purgatório e pelas nossas intenções particulares. Cada um possa, nesse momento, fazer também a sua intenção, seja ela de que cunho for. Tenho certeza absoluta que Deus, que ouve o nosso silêncio, também vai ouvir as nossas intenções. Nossa Senhora, Mãe de Cristo, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Mãe do Cristo Libertador, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Mãe de Misericórdia, rogai por nós. Vós fostes a serva fiel do Senhor, colaborando com Cristo na libertação total da humanidade. Vós tendes a missão de trazer Cristo libertador ao mundo e fazer-nos participantes de sua morte e ressurreição. Ensinai-nos a ouvir vosso Filho e ajudai-nos a realizar em nossas vidas uma sincera conversão para Deus e para nossos irmãos. Rogai por nós, ó Mãe do Perpétuo Socorro, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos.
Santa Maria, que gerastes o Redentor para o mundo e trouxestes a luz para os homens, sede para nós, mãe e modelo, guia para a igreja que caminha nessa estrada do mundo rumo ao céu, nossa corredentora e medianeira junto a Deus Pai, com Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem Maria, Rainha de amor, Tu és a Mãe Santa do Cristo Senhor, perpétuo socorro, Tu és Mãe querida, Teus filhos suplicam socorro na vida. Ó Virgem Maria, Rainha de amor, Tu és a Mãe Santa do Cristo Senhor. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, ó Maria, vós sois a Mãe da Igreja, desta família aqui reunida, perseveramos convosco, pedindo ao Pai o Espírito Santo prometido por Jesus. Renovai, ó Divino Espírito Santo, a vida desta comunidade cristã. Queremos viver vida de comunidade, vida de igreja e salvar-nos. Que nossos irmãos afastados de Deus voltem para a casa do Pai. Rezemos por toda a Igreja. Protegei o Papa, assisti os bispos, santificai os homens e mulheres consagrados a Deus, conservai a paz e a união nas famílias, abençoai nossa pátria, esclarecei nosso governo, ajudai-nos a viver como bons cristãos. Com o vosso auxílio e exemplo, queremos que nossa vida seja um testemunho claro de fé, de esperança e do amor aos homens e ao mundo. Ficai conosco, a Mãe do Perpétuo Socorro, para que possamos perseverar convosco na procura de Cristo. Devemos libertar-nos dos erros pessoais, das nossas faltas na vida familiar, social e profissional, para melhor amarmos a Deus e aos nossos irmãos. Ajudai-nos. O pecado da injustiça, que é causa de tanto sofrimento, é pior que a doença ou a tribulação, porque é mal que está no coração das pessoas. Ajudai-nos a libertar-nos do egoísmo e da injustiça. Socorrei os oprimidos e os explorados pela maldade dos homens. Felizes os que promovem a justiça e a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Ó Virgem Maria, Rainha do amor, Tu és a Mãe Santa de Cristo Senhor, nas dores e angústias, nas lutas da vida, Tu és a Mãe nossa, por Deus concebida. Ó Virgem Maria, Rainha do amor, Tu és a Mãe Santa de Cristo Senhor. Oração pelas vocações. Ó Mãe do Sumo Sacerdote Jesus Cristo, queremos agora falar bem perto ao vosso coração de mãe. Sinceramente vos agradecemos, porque trouxestes Jesus, nosso caminho, nossa vida, a verdade que ilumina. Maria, Mãe da Igreja, quem continuará esta presença de Deus entre nós,
É pelos continuadores do vosso Filho que agora pedimos. Que tenhamos sacerdotes santos, para que possamos viver a presença de Deus, o amor, a paz e a salvação. Alcançai-nos uma fé inabalável como a rocha, que nos leve a viver com fidelidade seus compromissos com Deus e com a Igreja. Convosco pedimos ao Pai, por Jesus Cristo, mais operários para a messe do Senhor, e também homens e mulheres consagrados ao serviço do reino de Deus na vida religiosa. Que as famílias cristãs saibam educar seus filhos para o amor de Deus e do próximo, e os ajudem a descobrir e a seguir a própria vocação. Dai perseverança aos seminaristas e aos que procuram ser fiéis a Deus que os chama. Ao dar a vida a cada ser humano, o Senhor os convoca para uma missão de amor, de doação pessoal e de serviços a Deus e ao próximo. Ajudai-nos, ó Mãe do Perpétuo Socorro, a viver com responsabilidade nossa vocação de batizados. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e o fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então, mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós pusestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor.
Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifestem em suas ações as realidades de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã em Cristo, você que me ouve em casa neste momento, eu gostaria de fazer uma rápida reflexão sobre as leituras de hoje. Todas elas levam em conta o amor, a preocupação, a misericórdia de Deus para cada um de nós. Começando pela primeira leitura, pelo Salmo, pelo Evangelho, nós vemos que Deus nunca mediu esforço e nem poupou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter a vida eterna, para que nós pudéssemos ser perdoados de todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos voltar a Deus confiantes, certos de que a misericórdia divina nunca falha e nem tarda, como às vezes costuma dizer o ditado, né? Então nós vemos, a primeira leitura de hoje, quando eu estava ouvindo, me veio à cabeça o momento em que nós estamos vivendo. Aonde que os discípulos foram colocados? Numa prisão, com as portas fechadas. O que está acontecendo com as nossas igrejas hoje? Estão com as portas fechadas. Mas tanto na leitura que nós acabamos de ver, como o momento em que nós estamos vivendo, não é as portas fechadas que atrapalham a ação de Deus. Não é as portas fechadas que fazem com que as palavras de Deus transponham paredes e cheguem até cada um de nós. Então nós temos que ter essa confiança, essa certeza, e é uma certeza absoluta. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu próprio Filho unigênito para entregar a sua vida por nós. E nós, o que temos feito? Qual tem sido a nossa resposta? O que nós temos feito para justificar tanto amor, tanta determinação, tanta bondade, tanta caridade por parte de Deus? Muitas das vezes nós viramos as costas. Nós nos aproximamos muitas vezes da igreja quando a situação não é boa, quando nós estamos vivendo momentos difíceis, como estamos vivendo agora. Eu tenho certeza que em casa nenhuma se rezou tanto como está se rezando agora. Eu tenho certeza que Deus nunca foi invocado tanto como Ele está sendo agora. Tudo bem, deve, precisa e tem que ser invocado, porque Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa misericórdia. Mas nós temos que estar atentos às coisas de Deus, nos bons e nos maus momentos, nas horas difíceis e nas horas fáceis também. Porque as horas difíceis são facilmente vencidas com a presença dEle. E nas horas fáceis podemos agradecer, podemos louvar, podemos pedir mais coisas ainda, que Ele estará sempre à nossa disposição. E na realidade, no Evangelho hoje me fez lembrar também um pouquinho Tomé. Tomé, ele era meio incrédulo.
Tomé duvidava, que a gente tem notícia, que a gente, através das leituras, ele não acreditou que Jesus apareceu 8 dias depois do cenáculo com os discípulos, porque ele estava ausente. Ele só acreditou quando ele viu, quando ele colocou a mão na sua chaga, na sua ferida. Feliz aquele que acredita sem nunca ter visto. Também um outro detalhe de Tomé também, foi quando Jesus, reunindo com os discípulos, ele diz assim: eu vou para a casa do Pai, vou preparar um lugar para vocês, e quando esse lugar estiver preparado, eu voltarei e levarei vocês comigo, porque eu quero que aonde eu esteja, vocês estejam também, e para onde eu vou, vocês já sabem o caminho. E Tomé responde a Jesus: nem sabemos para onde vai, como podemos saber qual é o caminho? E Jesus, com paciência, com resignação, com bondade, responde a Tomé: estive o tempo todo com vocês, fiz vocês ficarem cientes de tudo aquilo que iria acontecer, e parece que vocês não entenderam nada, parece que vocês ainda não compreenderam. Então, que a nossa atitude de Tomé possa até ter um cunho de verdade, mas só que nós precisamos vencer essa descrença, vencer essa falta de fé, acreditar que tudo que nós pedimos para Deus, tudo que nós precisamos, Ele sabe até antes do nosso pedido e vai nos atender. Eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil. Em toda a minha vida, é a primeira vez que eu estou sentindo isso. Eu acredito que até vocês também, porque eu sou um pouco mais velho que vocês, não é tanto não, um pouquinho só, mas sou mais velho, e de repente a gente se vê envolvido numa situação de, eu não digo de desespero, porque não chega tanto, mas de pelo menos uma situação preocupante. Quem é que pode nos levar à salvação? Apenas Deus. A nossa fé, a nossa humildade, o nosso amor, a nossa perseverança, fazer com que Jesus, ele não precisa sentir, porque ele já sente independente de pedido, mas fazer com que voltemos para Ele, não neste momento exclusivo que nós estamos vivendo, em todos os momentos, porque nós não podemos aproveitar da bondade, do amor, da misericórdia de Deus para sermos salvos hoje e virar as costas para Ele amanhã, porque a nossa vida continua. E nós não sabemos ainda o que devemos passar, quais serão as dificuldades que virão ainda na nossa frente. Então é preciso voltar-se definitivamente para Deus, fazer com que a nossa conversão não seja apenas uma conversão de momento, uma conversão de oportunidade pelo momento que se vivemos, e que seja uma conversão definitiva e absoluta. Então que esse Deus de amor, de misericórdia, que está sempre pronto a nos ajudar, independente da nossa resposta positiva ou não, que Ele encontre sim, em cada um dos seus filhos, que Ele criou única e exclusivamente por amor, encontre uma resposta positiva. Que nós comecemos a olhar uns para os outros agora, independente de raça, de cor, de condição social, e sentir que todos nós estamos no mesmo barco, que todos nós temos os mesmos problemas, que todos nós precisamos nos voltar para Deus enquanto é tempo, porque Ele diz assim: todo aquele que acreditar vai ser salvo, aquele que não acreditar já estará condenado. E Jesus não veio para condenar o mundo, o próprio Evangelho nos diz, Ele veio para salvar o mundo, Ele veio para recuperar as almas que estavam todas perdidas. Ele deu a sua própria vida, e o resgate do nosso pecado foi a vida de Cristo. Então vamos ser, pelo menos vamos ter o interesse, a preocupação de dar uma resposta positiva para Deus, de que Ele saiba que no nosso íntimo, o nosso sentimento, nós queremos ser luz, nós queremos nos aproximar da luz, porque as trevas é a condenação, as trevas não nos levam a lugar nenhum. E como o próprio Evangelho diz, por que muita gente prefere as trevas? Porque as suas atitudes não são condizentes com aquilo que Deus quer, e a luz clareia, a luz mostra, a luz ilumina, e o pecador, aquele que para Deus tudo é possível, mas aquele que já se acha condenado, muitas vezes prefere viver no ostracismo, prefere viver na escuridão. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E a luz não foi feita para ficar escondida, a luz foi feita para brilhar. Então todos nós cristãos, independente do momento em que nós estamos vivendo ou não, nós precisamos ter coerência, nós precisamos ter amor, nós precisamos ter reciprocidade com tudo aquilo que nós recebemos de Deus. E olha que não é pouco não. No Salmo diz assim:
Esse infeliz gritou e foi ouvido. Não é necessário gritar. Deus ouve o silêncio. Deus ouve tudo aquilo que Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos, a hora que nós precisamos e do que nós precisamos. Então nós não devemos estar preocupados. A única coisa que nós precisamos fazer é que o nosso coração pulse com a sintonia do coração de Deus. Porque aí Ele não esquece de ninguém, Ele não deixa ninguém para trás. Deus já sabia o nosso nome antes de nós nascermos. Ele já sabia quem seríamos. Muita gente diz assim: então por que se desvirtua tanta gente? Porque muitas vezes acontece tanta coisa errada com o ser humano. Por culpa de Deus? Não. Deus nos dá o livre arbítrio. Deus nos dá a condição de dizermos sim ou não. Infeliz aquele que diz não a Deus, porque nós precisamos dele a todos os momentos. Então, que seja no grito, que seja no silêncio, vamos implorar a presença de Deus na nossa vida. Vamos pedir que Ele nos caminhe conosco. E vamos pedir também à Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora do Sim. E nós precisamos ter o sim que Maria teve. A confiança que Maria teve. Maria não hesitou em dizer: seja feita a tua vontade. Ela simplesmente acatou tudo aquilo que o anjo lhe dizia, independente de saber quais seriam as consequências ou não. Por quê? Porque ela sabia que vinha de Deus, e tudo que vem de Deus é necessário para a nossa vida. Tudo que vem de Deus nós devemos aderir com toda a força do nosso coração, porque com certeza são coisas que vão melhorar a nossa condição humana, vai melhorar a nossa condição de vida, vai nos dar mais paz, mais tranquilidade, mais sossego, para que a gente possa transpor os problemas e as dificuldades. Não me consta que Deus tenha dito em lugar nenhum que a vida seria fácil. Não, com certeza nós teríamos percalços na vida, teríamos dificuldades na vida, teríamos doenças na vida, teríamos momentos ruins na nossa vida, mas tudo isso já era previsto, e dentro do amor, da misericórdia dele, para cada um desses momentos Ele já tinha o remédio. Para cada um desses momentos Ele já sabia como agir para que o nosso sofrimento fosse amenizado, para que a nossa dor se tornasse suportável ou até desaparecesse de cada um de nós. O problema é que nós não sabemos dar a resposta. O problema é que nós somos egoístas. O problema é que nós somos muito individualistas. O problema é que nós pensamos muito em nós mesmos. A partir daí, Deus não criou o homem para ser uma ilha. Nós temos que viver em comunidade. Eu tenho certeza absoluta que essa igreja que hoje eu vejo vazia deveria estar lotada. Eu acredito que a partir de agora haja uma adesão maior, porque diz que a gente aprende a rezar quando a situação fica difícil. Diz que a gente lembra de Santa Bárbara quando dá um trovão, não é? Que diz que ela é a protetora das tempestades. Então não vamos deixar isso acontecer na nossa vida a partir de agora. Às vezes eu me ponho a pensar: será que não foi um chacoalhãozinho que Ele deu? Será que não foi uma empurradinha que Ele deu para mostrar a nossa pequenez, a nossa insignificância? Nós estamos todos aí rezando, apavorados, com máscara, se enfiando embaixo da cama, se escondendo de tudo e de todos, porque estamos com medo. O medo não é coisa do cristão, porque quem tem Deus não tem medo de nada. O que aconteceu com os discípulos que estavam presos por ordem dos saduceus lá? Um anjo foi, retirou sem alarde, sem fazer nenhum tipo de movimento, sem nada. E quando os que haviam prendido foram buscar, encontraram a cela vazia. Por quê? Porque o amor de Deus foi muito maior do que o castigo que possivelmente eles queriam impingir naqueles discípulos. Então, confiar em Deus, acreditar em Deus, em todos os momentos, nas dificuldades, nos bons momentos, nas horas de angústia, nas horas de alegria, porque a nossa vida é feita disso. Quem é que vive feliz 24 horas por dia? Ninguém. E quem é que vive infeliz 24 horas por dia? Só aquele que busca para si a carga da infelicidade, porque Deus está conosco. E tem uma frase tão bonita que eu costumo usar sempre na minha vida: se Deus é por mim, quem será contra? Então não precisamos temer ninguém, não precisamos temer nada, e temos certeza absoluta que Ele caminha conosco. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve em casa agora, terminando essa novena, não sei se já faz parte da vida de vocês, comecem a rezar um terço em família.
Comecem individualmente. Comecem a pedir a Jesus, mas com clareza. Comece a pedir a Jesus com convicção e com certeza que a gente vai ser ouvido. Este infeliz gritou e foi ouvido. E nós que somos felizes, vamos falar e também seremos ouvidos. Amém? Amém. Nós vamos fazer a bênção da saúde. Muitas vezes isso fica mais por conta do padre mesmo, mas como ela não exige bênção especial e nem mãos santificadas, vamos fazer nesse momento a bênção da saúde. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Senhor Jesus Cristo, uni aos acontecimentos de vossa paixão e ressurreição os enfermos e as dores de todas que padecem e estão doentes. Fazei que compreendam, Senhor, que não estão sozinhos, nem são inúteis, mas estão crucificados convosco para a salvação do mundo. Senhor, que curastes tantos enfermos, se for da vontade do Pai, restitui a saúde aos nossos irmãos que padecem. Senhor, tende piedade de nossos doentes. Olhai com bondade para as pessoas idosas que sofrem na solidão ou na doença, que sejam amparadas pela nossa caridade fraterna. Pedimos também pelos que se acham em perigo de vida ou que nesses dias deverão passar deste mundo para a eternidade. Que a vossa presença amiga e certa alcancem para eles perdão, esperança e salvação. Esse próximo anúncio nunca se tornou tão necessário como os momentos de hoje, hein? Os remédios são os meios que vossa providência concede para a recuperação da saúde. Iluminai, pois, os médicos e todos que se dedicam aos enfermos, para que descubram os recursos adequados ao seu tratamento. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e de todos os santos, fazei descer sobre vossos filhos e filhas reunidos e mesmo dentro de suas casas e sobre todos os doentes e os que estão sofrendo a bênção salvadora. Pai, nos dê a sua bênção. Amém. Deus Filho, conceda a saúde aos enfermos. Amém. Deus Espírito Santo, ilumine a todos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, vamos nos alimentar com o corpo e o sangue de Cristo. A comunhão de agora tem o sentido da participação da celebração da ceia eucarística, em que estas hóstias foram consagradas. A comunhão nos une a Cristo e aos nossos irmãos. Formamos e sustentando a comunidade. Para realizarmos santamente esta união, rezemos com fé e confiança a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
antes de apresentarmos o corpo de Cristo, vamos fazer uma referência aos avisos que nós temos aqui. A missa de 7º dia, de Leonor Ruiz. José Batista, 3 anos de falecimento. Zelinda de Biase Berro, 3 anos de falecimento. Francisco Fonseca, Heloísa Febrônio Fonseca, falecidos das famílias San, Lazzarini e Fusetti. Pela saúde de Pâmela Cristina Lima, em louvor e gratidão aos santos Pastorinho Jacinto Francisca e glórias de misericórdia ao Senhor. Eu sou o pão vivo descido do céu. Todo aquele que dele comer não morrerá jamais, mas viverá para sempre. Felizes somos nós convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa nesse momento, faça a sua comunhão espiritual. Feche seus olhos, se entregue a Deus na confiança e na certeza que este alimento é um alimento de vida eterna, que este alimento é um alimento para reconfortar a nossa alma, nosso espírito, que um dia poderá viver jubiloso diante de Jesus. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei-se passar da antiga a nova vida àqueles a quem concedestes a comunhão por vossos méritos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então vamos encerrando essa nossa celebração. Vamos louvar e agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá e que Ele esteja realmente iluminando, abençoando todos os lares, todas as famílias e de um modo especial todos aqueles mais carentes ou até aqueles mais temerosos que estão tão preocupados. Confie em Deus, agarre-se em Deus e tenho certeza que essa preocupação será bem menor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que nos abençoe o Deus que é todo-poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos em paz e que Ele nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus. Desculpe alguma falha da minha parte, até na próxima oportunidade, quando Ele assim permitir. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco.